Então, de imediato, eu passo a palavra ao professor Alexandre Barbosa, agradecendo a tua generosidade, o teu tempo, para poder estar aqui conosco, compartilhando um pouco dos teus saberes. Agradeço, meu querido Marcos Catalã, de coração a oportunidade, a generosidade é sua de me conceder um momento aqui para conversar com tão queridos e brilhantes amigos. Cumprimento a você, cumprimento a todos os nossos participantes de hoje, na pessoa do nosso maior vendedor de livros aqui, o querido professor Flávio Tartucci, que sempre nos inspira com suas apropriadas reflexões e, claro, por sua grande amizade. Cumprimento a todos os amigos e, em especial, aos alunos do nosso catalã, os alunos que estão aqui hoje para esta aula. E eu quero repetir aqui aquilo que o professor Herodes falou ontem. Eu deveria me chamar Zá Alexandre, para ficar por último e falar depois de ouvir tanta gente boa que aqui está hoje, mas como o meu nome começa com A, e eu imaginei que o catalã fosse fazer esse formato, então, considerando-se tantas excelentes exposições que virão na sequência, eu juntei aqui alguns elementos que têm me feito pensar, têm me feito refletir, para fazer uma exposição inicial, que talvez seja o pontapé para que os demais colegas se aprofundem nas questões mais específicas, conceituais e até mesmo dogmáticas. Então, o que eu pretendi fazer, e é o que eu vou tentar nesses minutos que tenho, é fazer uma distribuição dos assuntos em 3 partes. Eu pretendo começar com algumas impressões em termos de contextualização da Covid-19, do direito, aquilo que nós estamos vivenciando em termos até um bocado práticos. Num segundo momento, eu quero fazer uma reflexão sobre o que o professor Simão, ainda que muito breve, o nosso querido professor Simão chama de realidades A, B e C, para nós tentarmos pensar o que foi, o que é e o que será do nosso mundo no direito e na sociedade. E, num terceiro momento, eu pretendo colocar a vocês alguns caminhos possíveis de reflexão, algumas opiniões que tenho construído ao longo desses últimos dias, em especial neste momento tão difícil. Para começar, a Covid e o descrédito da população brasileira. Eu tenho percebido talvez uma certa falta de cuidado na apreciação da realidade. Nós tivemos informações de que o corona, e consequentemente a Covid, estariam entre nós ali por meados de fevereiro e março, e isso nós já sabemos desde o final do ano passado. Percebe-se que a maioria de nós tenha achado que isso iria ficar lá na China, que isso iria passar em seu caminho pela Europa e por lá se quedaria. Porém, essa realidade se mostrou mais presente entre nós a partir ali do meio de março. Eu gosto de lembrar que eu estava em São Paulo para participar de alguns eventos com o professor Tartucci, com o professor Bonini, com alguns colegas e amigos sobre direito imobiliário. Oi. Barbosa, Catalã, desculpa que eu quero fazer isso. Pessoal, vamos desligar o microfone, por favor? Aí é difícil trabalhar. Senão eu já vi quem está com o microfone aberto, eu vou apontar quem foi. Aí não dá, né? Pô. Isso aí, meus amigos, agradecemos que desliguem os microfones, né? Obrigado. Então, eu estava em São Paulo para participar de um evento lá de direito imobiliário, iria participar de algumas palestras do professor Fernando Araújo, alguns encontros muito importantes, alguns encontros muito bacanas, e acabei voltando antes de São Paulo para Cascavel, exatamente no dia 16 de março, que nós vamos sentir que é mais ou menos o momento que se tem fixado como o início da pandemia. De lá para cá, nós temos
aproximadamente ou mais do que 100 mil óbitos no mundo. No Brasil, até ontem, uma quantidade de 5.017 mortos. Hoje, nos próximos boletins, nós já teremos mais, né? E isso, infelizmente, para quem ainda acha, apesar de já termos passado por tantas informações, amadurecido uma série de convicções, alguns ainda acham que se trata de apenas uma gripezinha, né? E ainda indagam, e daí? O que eu posso fazer? Né? O professor Catalã postou esses tempos algo nas redes sociais muito chocante, dizendo, indagando quantos da sua família precisaria morrer para que a economia voltasse a rodar, né? Para que a economia voltasse a rodar. Então, a par de tudo isso, nós vemos que existe uma grande preocupação com o ser humano, com a vida, com as pessoas, mas me parece, pelo menos os grupos que eu tenho conversado fora naqueles de professores de direito civil, tem me parecido que a maior preocupação tem sido com a questão econômica, com a rigidez das relações interpessoais e com a pessoa considerada na sua mais relevante acepção, parece-me que a preocupação tem sido ainda bastante pequena. Então, nós temos que nos tocar para isso e temos que nos perguntar o direito, aonde entra o direito, como vai funcionar e como vai participar de tudo isso. Então, no momento anterior, no momento atual e no momento futuro, são essas as considerações que nós temos que pensar sobre o papel do direito em tudo isso. Ontem, o professor Rodrigo Toscano, nesse mesmo encontro, falou de um possível retorno, né, da perspectiva do direito constitucionalizado, como ele mesmo disse, para uma dogmática clássica do direito civil, para nós podermos exercitar as categorias contratuais e trabalharmos de forma mais objetiva as realidades. A minha primeira provocação para vocês é a seguinte: não é ou não seria o momento de nós valorizarmos ainda mais a constitucionalização das relações interprivadas? Não seria o momento de nós pensarmos ainda mais na pessoa como centro de valorização do direito, para além da questão econômica, para além meramente das perspectivas econômicas? Então, a pessoa, em sua acepção individual e coletiva, tem que ser, hoje, mais do que antes ainda, o centro das preocupações do direito civil e da sociedade. Por isso, a minha ideia é que nós temos que aproximar e não distanciar a dogmática clássica do direito civil com uma dogmática civil constitucional. O momento de pandemia é um momento de aproximação e não de distanciamento, sem deixarmos de nos preocupar com aquilo que o professor Simão, que o professor Bunazar e que o professor Lacerda, que está aqui e defendeu brilhantemente tese recentemente entre nós. Nós temos que nos preocupar sobremaneira com as categorias do direito civil, mas não podemos nos distanciar, neste momento histórico, de princípios da principiologia constitucional, que, neste momento, me parece, merece uma maior e mais acentuada consideração. Exemplo disso é a solidariedade, o princípio da solidariedade. Por quê? Porque quando nós falamos em otimismo, em pessimismo, quando nós falamos em realismo, eu gosto muito de uma frase do professor Tartucci, de que o civilista ele é um pessimista por natureza, ou deveria ser. Eu prefiro dizer, meu querido Tartucci, que nós temos que ter aquele grau necessário de pessimismo, mas um otimismo realista que nos permita ver e enfrentar a dura realidade, olhando para o futuro com uma visão prospectiva, ou, em outras palavras, como nós podemos melhorar o meu mundo e o mundo ao meu redor, o mundo das pessoas que estão ao meu redor. Então, eu quero fechar essa primeira parte como síntese, dizendo
que o meu medo mesmo é a falta de compreensão do momento histórico em que vivemos, a falta de consciência disso, tá? A falta de uma consideração dos juristas e de toda a sociedade de que há uma transição de momentos históricos. Os nossos alunos devem perceber que, desde que nós ingressamos nesse momento de pandemia, nós só conversamos sobre isso. Estão sobrestadas as conversas e as informações mais aprofundadas sobre outros temas do direito. Então, é necessário focar aqui agora, e talvez esta seja uma grande oportunidade de exercitarmos as lições constitucionais de igualdade substancial, de solidariedade, de alteridade e de cooperação, e o valor da vida e das relações interpessoais entre nós e no direito. Como segundo momento, para nós falarmos um pouquinho do passado, do presente e do futuro, eu achei que o professor Simão foi muito feliz, isso foi colocado por ele já há bastante tempo, como a necessária reflexão, na sequência disso que venho dizendo, sobre a transição das realidades, que ele chama de realidade A, aquela que nós vivemos até o início da pandemia, a realidade B, que é essa que estamos vivendo, que nos desperta uma preocupação muito imediata, muito emergente, e uma realidade C, que é aquela que virá, ou seja, os efeitos da pandemia no tempo, como nós vamos lidar com isso, como nós vamos pensar essas realidades e como nós vamos trabalhar isso. Então, eu separei aqui algumas anotações, alguns apontamentos, para que vocês me ajudem a refletir como era antes. Que cada um de vocês pense aí um pouquinho sobre o como era antes, como nós nos comportávamos, o que o direito desejava, o que o direito construía, o que nós, como pessoas e como sociedade, e ainda como juristas, pensávamos nesse momento da realidade A. Um mundo de perfeição social e jurídica, né, que é muito natural do momento histórico, de acomodação, de uma relativa tranquilidade social. Então, nós sempre queremos melhorar as condições, nós sempre queremos melhorar as coisas. Exemplo disso, né? Os grandes estudiosos, como o nosso professor Catalã, do direito do consumidor, nós queremos o máximo de proteção do consumidor possível, para além do direito do consumo, como se fala na Europa, nós queremos construir um direito do consumidor. Nas relações familiares, a questão da guarda compartilhada, a questão do direito de visitas, alimentos, etc. Como era antes? Antes nós queríamos construir o mundo da perfeição, o mundo do maior e melhor interesse da criança ou adolescente, a guarda compartilhada como elemento de aproximação, uma série de coisas que agora nós começamos a perceber que tem que transitar, que tem que ser objeto de alguma mudança, de alguma reflexão. Uma grande polarização social sob ideologia de esquerda ou de direita, uma grande polarização do poder do dinheiro, da questão econômica de poder e da realidade de vida das pessoas e sua qualidade de vida, e até mesmo nós tínhamos antes, parece-me, um razoável desprezo da doutrina pela análise e decisão de situações jurídicas a partir da ideia de caso concreto. Por mais que possa parecer, nós visitávamos uma série de autores criticando a ideia da análise do direito a partir de casos concretos. E confundiam isso, em alguma medida, com casuísmo. Todos nós sabemos que casuísmo e caso concreto não tem nada a ver uma coisa com a outra. O caso concreto ele é necessário, ele é importante e, para mim, ele é prioritário. Para mim, o caso concreto é a base da estrutura das relações jurídicas numa análise extrajudicial ou mesmo judicial, dentro de um contexto de correção de rumos, de correção de problemas. Então, quando nós chegamos agora nessa realidade atual, na realidade B, percebo, ou acredito que deveria ser este o momento, de um desapego a ideologias tão fortes e tão objetivas e tão contundentes,
em favor da prevalência do comunitário, em relação da prevalência da vida e da mínima qualidade de vida das pessoas e das relações interpessoais, que o contrato faz parte, obviamente. Afinal de contas, todos os dias, todos os minutos e todos os momentos, nós temos e estamos, cada momento, a realizar contratos de todas as naturezas. É claro que nós temos que ganhar, se já não ganhamos, a consciência de que a lei sozinha não vai dar conta de tudo. Ainda que nós tenhamos uma REGET, né, uma lei que vai ser temporária para aproximar as situações jurídicas excepcionais e temporárias, me parece que, se ela não vier acompanhada de uma grande consciência da análise do caso concreto, de nada vai adiantar. Eu tenho uma grande preocupação, que já foi exposta por outros amigos, inclusive ontem, o professor Heroldo Scortiano mencionou, eu tenho uma preocupação dos efeitos dessa lei temporária no tempo. Eu tenho uma grande preocupação de como isso vai se dar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 5 anos, em relações jurídicas cujos prazos podem se estender por tempos consideráveis, né? Então, hoje, me parece que a realidade B exige um esforço grande em prol da realização do direito individual e coletivo, mesmo que nós tenhamos que restringir algumas liberdades em virtude do período de exceção, e aí nós podemos contextualizar com o exemplo da regulamentação de direito de visitas, que tem que ser no direito de família reanalisado de acordo com o caso concreto, e, obviamente, nas questões de ordem contratual, que nós temos que reanalisar, revisar, promover resolução de contratos, extinção, resilição, aquilo tudo que os colegas vão explicar. Sei que o Edu, nosso querido Bussata, vai trabalhar essas categorias mais objetivamente. Então, parece-me, então, que caminhamos desde já para aquilo que nós podemos esperar, ou seja, uma realidade C. O que a gente vai fazer no depois da pandemia? Lá nesse período que a lei está considerando que vai ser outubro, talvez seja mais para frente, não sei. O que nós vamos pensar? Das duas, uma. Ou o que nós vamos vivenciar, amigos e amigas? Das duas, uma. Me parece que ou nós vamos acentuar e voltar mesmo ao apego do poder e do dinheiro como forma de autopreservação, ou seja, vou ter muito mais cuidado com aquilo que eu tenho, vou ser menos solidário para poder me preservar, porque uma nova pandemia pode vir aí. Ou, e é o que eu espero, eu acho que o mundo está a ter uma oportunidade nesse sentido, o mundo será mais solidário, mais cooperativo e valorizará mais as relações humanas, para além do poder e do dinheiro. Ou seria o medo de uma futura crise, esse apego ao dinheiro e o poder como nós tínhamos antes, e talvez, em alguma medida, alguns ainda não se desapegaram no momento atual. E, por fim, eu acredito que, nessa segunda parte da minha exposição, que eu já vou terminar, que acho que já passei do meu tempo, nós temos que aprender com as reiteradas crises que nós vivemos no Brasil. Na década de 60, de 70, de 80 e de 90, AI-5, que alguns tentam ressuscitar, crises econômicas extremamente importantes, com inflação a 60%, 70%, que nós tivemos na década de 80 e 90, anos 2000, com uma crise importante que também, naquela época, falavam que seria apenas uma marolinha, mas nós sofremos os efeitos até hoje, com um brilhante texto do nosso querido Catalã a respeito. Então, parece que nós temos esses dois modos de olhar o futuro, de olhar a realidade C. Seremos mais egoístas ou seremos mais solidários? E os caminhos possíveis em termos de contratos para tudo isso, parece-me que são uma moratória geral universal, como diz o professor Pianowski, né? E, no caso concreto,
a necessidade de nós apreciarmos mesmo as realidades individuais. Repito, o professor Toscano, que ontem nos falou que até nas compras e vendas de imóveis, por incorporação imobiliária, que são contratos de massa, nós vamos ter que nos preocupar com o caso concreto. Então, eu acho que uma moratória geral, universal, como aconteceu com a lei temporária alemã, ela vai ser, como diz o professor Carlos Pianovski, uma oposição à força obrigatória dos contratos e ela vai prejudicar a continuidade das relações jurídicas de ordem contratual. E gerando comportamentos oportunistas, que também não dá mais tempo da gente comentar, mas tem um artigo extraordinário do professor Pianovski a respeito, né? Gerando, com isso, descumprimento da realização das bases do contrato e o fim do contrato por vias que talvez não sejam a do bom adimplemento, que é o que todo mundo deseja, a partir da ideia do professor Clóvis de Couto Silva de uma obrigação com o processo. Como forma de encerrar essa minha exposição, não muito articulada e talvez não sei se tão pertinente, mas eu gostaria de que vocês refletissem sobre algumas perspectivas que eu aponto aqui como alguns caminhos. Primeiro, não há moratória geral, não há uma moratória geral, eu sei que esse também é o pensamento do professor Fábio Tartus, né? Não concordo também com algumas situações jurídicas em que se tem simplesmente havido suspensão do cumprimento de algumas obrigações, como, por exemplo, no pagamento de aluguéis em shoppings ou em relações locatícias gerais. Eu acho que não dá para acontecer, como aconteceu no Tribunal de Justiça do Paraná, de simplesmente desobrigar o locatário a pagar o valor da locação, sob o fundamento de que não há uma entrada de valores no seu caixa, porém, o locador, no caso concreto, também pode ter a necessidade de viver daquele valor, que é objeto da contratação locatícia. Então, nós temos que nos preocupar com isso. Penso que redução, revisão dos contratos para patamares razoáveis em tempos de pandemia seja a melhor solução. E aí caminhamos para uma segunda perspectiva que eu acho e sugiro, porque sei que todos vocês gostam da ideia, só não sei se a perspectiva do dever, que é aquilo que o professor Schreiber e o professor Marcos do Rio de Janeiro falaram, que é o dever de renegociar. O dever de renegociar. Nós temos que tentar fugir do conflito. Nós fomos forjados para o conflito na universidade e na vida. Nós temos que tentar fugir disso, cumprindo deveres de solidariedade e cooperação, né? E também acredito muito viável que nós reflitamos, eu queria deixar aberto aqui para o grupo, sobre o excelente texto do professor Gabriel Schumann, quando ele fala da exceção da ruína. Talvez uma saída interessante também para a análise dos contratos seja refletirmos sobre a exceção da ruína, e eu indico a leitura, por causa do meu tempo, que já é muito passado, do texto do professor Gabriel Schumann, lá no Migalhas Contratuais, do nosso IBD Conte, no site do Migalhas. Nós temos também algumas possibilidades derivadas da Lei 13.878/2020, um texto brilhante do professor Guilherme Martins também a respeito. E, por fim, eu quero dizer da necessidade mesmo de nós valorizarmos aqueles elementos construtivos da ideia de um contrato, elementos de integração, elementos hermenêuticos da boa-fé, da função social dos contratos, da propriedade, da não abusividade do direito, entre outros. Muito mais eu tinha vontade de falar, porém, explodi muito aqui o meu tempo, professor Catalã. Agradeço a generosidade do convite, espero ter levantado, pelo menos, aí algumas questões para a nossa reflexão e o debate ao longo desse nosso tão agradável e, com certeza, extremamente importante evento de hoje. Muito obrigado, professor Catalã, obrigado aos amigos pela paciência. Alexandre Barbosa, querido amigo, muito obrigado por tuas considerações, que certamente vão inspirar os outros colegas que aqui estão a refletirem a respeito de questões pontuais, gravitando em torno desses aspectos de cor especialmente humanista
Nós que nos conhecemos há muito tempo, sabemos que, para além de teres a melhor churrasqueira entre os civilistas do Brasil, e talvez ser o melhor churrasqueiro, também tem preocupação humanista de ponta a ponta nas tuas reflexões. Eu queria saudar